uma edição do nosso podcast, onde a conversa é claro que a cada episódio é uma nova descoberta. A descoberta de hoje está ligada à mentalidade humana. Eu estou aqui com o Gelson Capins, seja bem-vindo. Olá, Estou com o Manuel André também, seja bem-vindo. muito obrigado. Os dois já estiveram conosco em edições diferentes, o Gelson esteve conosco para falar da Rock Zone e o Emanuel esteve conosco onde falamos sobre como começar o negócio, da ideia à execução, inteligência de casa. E nós vamos hoje falar sobre mentalidade de rico versus mentalidade de pobre. Até que ponto a nossa mente humana pode ser a nossa aliada, a nossa inimiga? Como é que os nossos pensamentos nos ajudam a alcançar os nossos objetivos? Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal aqui no YouTube e seguisse as nossas páginas no Instagram e também lá no nosso Facebook. E o mesmo gostaria que você fizesse com as páginas que vai passar em rodapé dos meus convidados. E já agora aproveito para deixar eles se apresentarem, já não fica à vontade. Olá, eu sou Gelson Capins, acredito que o pessoal ali já me conhece. Sou estrategista no aprimoramento de resultados, empreendedor e CEO da Growth Zone. Hoje estaremos em entrevista aqui a responder sobre mentalidade de rico versus mentalidade de pobre. Vamos mudar a nossa mentalidade. Boa, muito bem. Manuel? Saudações, Manuel André, gestor de marketing e empreendedor, gestor de marketing propriamente da Procer Fotos, que também sou cofundador. E eu estarei aqui a compartilhar convosco sobre o conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo desse tempo e a experiência sobre as mentalidades e como nos ajudou a estarmos aqui. Obviamente, para chegarmos aqui foi necessário desenvolvermos algum tipo de mentalidade. Então, acredito muito que vamos aprender ao longo dessas 1 hora. Realmente. Possivelmente uma hora. Possivelmente uma hora. E sei que esse programa tem a produção da Dose Digital, empresa de comunicação e marketing. Você também pode seguir as nossas redes sociais a partir dos endereços que vai passando aqui no nosso rodapé. Bom, vamos lá então sobre a mentalidade humana, né? Aquilo que é a mentalidade de rico versus mentalidade de pobre. Esse é um assunto que chama muito a nossa atenção, né? Porque o meu entender é que os nossos pensamentos eles nos ajudam a ter as melhores ações. Por exemplo, para hoje eu trouxe um versículo bíblico, né? Não sou muito de frase bíblica, mas trouxe um versículo bíblico que diz assim: se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. E há um outro também que diz, né, aonde não há conselhos, para cá são os projetos, mas com muitos conselhos há êxito. Provérbios. Então nós hoje vamos falar sobre a mente humana, necessário nós entender que tudo começa na mente da pessoa, tudo começa na mentalidade que essa pessoa tem, certo? Então, para começarmos a minha questão essa cena de riqueza e pobreza na mente, o que propriamente tu entendes como riqueza e pobreza mental? Bem, falando de riqueza e pobreza, é importante que nós primeiramente percebamos um ponto sobre nós, seres humanos. Olha, nós somos governados por 4 reinos. E primeiro, reino físico, reino emocional, reino espiritual e a alma, ok? Então, o que muitas pessoas não entendem o quê? É que o mundo físico ou o nosso reino físico é só uma impressão dos outros 3 fatores, que são os fatores emocionais, o espiritual e o da alma. Então, nesse quesito, nós, se realmente nós quisermos mudar alguma coisa, ou se existe pobreza e riqueza, isso começa primeiramente na mente, ok? Por isso é que nós vemos, por isso é que nós vemos pessoas que eles estão fisicamente bem, vamos lá dizer, os pedintes estão fisicamente bem, mas o fato deles estarem aí a pedir alguma coisa ou a clamar por alguma coisa indica que eles têm algum problema ou no lado mental, ou no lado espiritual ou emocional. Então, a riqueza, a base da riqueza, como muitos pensam, não se resume em bens materiais ou no dinheiro. A base da verdadeira riqueza é a mentalidade. É de lá onde surge, é de lá também onde se bloqueia tudo. Se fechamos a nossa mentalidade, fechamos as portas da riqueza.
Então, eu entendo como riqueza ser um modo de pensar, uma consciência, um Boa. estado de espírito. Isso é o que nos torna verdadeiramente ricos. O físico é só o resultado daquilo que nós temos dentro de nós. Muito bem. Manuel, o que é que você entende, qual é o conceito que você tem sobre mentalização da pobreza e da riqueza? O que é que leva as pessoas a mentalizarem aquilo que é riqueza e aquilo que é pobreza? Olha, o assunto, na verdade, ele exige um bocadinho mais de seriedade, né? Mas no que concerne a mentalidade pobre e mentalidade rica, ele está muito ligado à questão de propósito e a maneira como nós normalmente recebemos a educação nas nossas casas, dos nossos pais. Eu ainda acredito que isso pode ser algo herdado. Então, quando falamos de mentalidade rica, é aquela mente, aquela pessoa que está em constante busca e que está em constante descoberta. Normalmente, nós, quando estamos na escola, não é? Nós recebemos um conjunto de matérias, no entanto, quando saímos, a tendência é sempre a pesquisar mais. E se nós levarmos isso do ponto de vista familiar, os nossos pais dão-nos praticamente os mapas e nós acabamos nos guiando através desse mapa. De igual modo, quando nós vamos falar da pobreza, é exatamente o ponto. Como nós fomos educados. E se nós puxarmos isso do ponto de vista macro, nós vamos perceber isso, que onde é que a nossa sociedade está Acreditas que a colocada. pobreza também é herdada? Eu acredito, mentalidade de pobreza é herdada? eu estou a começar a construir esse conceito por conta das minhas observações e por conta mesmo também do meu comportamento. Porque tudo o que eu faço, ou a maior parte das coisas que eu faço, a maneira como eu penso, é porque alguém, de alguma forma, me transmitiu. Então, eu começo a pensar deste modo. Eu acredito, José, que se na sua família tiver alguém licenciado, você, ainda que não sejas, mas isso pode te seguir, o teu filho pode ser. Isso pode te seguir mesmo. Indo, Sim, Gelson. indo na linha de pensamento sobre a pobreza ser algo herdado, é preciso que nós entendamos duas coisas. Principalmente nós, como povo africano. O povo africano, o ser humano em si, ele já é escravo, ok? Mas o povo africano é escravo duas vezes, ok? Por que o povo africano é Atenção, escravo? Deus está a dizer Deus está a dizer que o povo africano é escravo duas vezes. Yeah. O porquê disso? Então, o ser humano, como eu já dizia, o ser humano em si é escravo, ok? Mas o africano é escravo duas vezes. Por que o ser humano é escravo? O ser humano, primeiramente, já é escravo do medo, ok? Isso é uma condição que faz com que muitos ficam enjaulados em prisões mentais e até que a mentalidade mude, não sairão de lá. Então, e o segundo fator é que nós fomos colonizados, então nós essencialmente já temos uma tendência à escravidão, ok? Então já temos uma tendência à escravidão. É por isso que eu digo que o africano é escravo duas vezes. Então, é uma questão de cultura, de condicionamento. Quando estamos a falar que, por exemplo, a pobreza é algo verdade, é que é só vermos os nossos ancestrais foram colonizados, escravizados, e a escravização não se baseou simplesmente no físico. Foi uma escravidão mental, que é a pior de todas, ok? Exatamente. Então, automaticamente aqueles nossos ancestrais passaram a começar a pensar como escravo, agir como escravo e fazer as coisas como escravo. Então, essas ações, essas atitudes foram passando de geração a Aí se geração. desenvolveu as crenças limitantes. Exatamente. Dizer também. Exatamente. Então, Foram 500 anos. foi um condicionamento. Então, o ambiente, o lugar onde nós crescemos, aqueles que nós compartilhamos, têm muita, mas muita influência sobre nós. Por que, que eu digo sobre o condicionamento? Porque o condicionamento vai influenciar ou determinar a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar vai influenciar ou determinar as nossas ações. As nossas ações não vão influenciar os nossos resultados, vão determinar os nossos resultados. Então, se nós temos pensamentos de escravos, as nossas ações também serão ações de escravos. Boa. Indo ainda nessa tua linha de pensamento, a minha questão é por que estatisticamente nós temos mais pessoas ricas ou mais pessoas pobres
do que pessoas ricas. Se todos nós somos, né, somos seres humanos. O que há mais pobres do que ricos, Gelson? Olha, é uma pergunta por acaso muito interessante. Por que há mais pessoas pobres do que ricas? Porque é mais fácil estar na escuridão no mundo do que estar na luz. Estás a ver que nem aquela teoria da caverna, Certo. ok? Acredito que é de Platão ou de Sócrates, Eu acho que é Platão. Platão, né? Da caverna de Platão, em que os indivíduos estavam presos numa caverna, onde só conheciam escuridão, estás a ver? Exatamente. Até que o indivíduo viu uma luz e constatou que aquilo tudo que ele na verdade via era só uma ilusão. E quando ele saiu da caverna, conseguiu ver que o mundo não se baseia simplesmente naquela escuridão, nas sombras que ele via. Aquelas sombras representavam o quê? Ilusões. Então, o que é que acontece? Haverá sempre mais pessoas pobres do que ricas pelo primeiro conceito que é o costume, ou seja, as pessoas quando estão acostumadas com aquela que é a condição que já vivem, têm medo de explorar novas atitudes, ou seja, envergar em novos caminhos, porque o desconhecido em si já assusta o ser humano. Realmente. O ser humano é medroso por natureza. Por isso é que disseste que o ser humano é escravo. Sim, Do medo. do medo. Essa é a primeira escravidão do ser humano, o medo. Então, aqueles que conseguem vencer o medo conseguem explorar o mundo. E quando você consegue explorar o mundo, porque uma mente que se abre a uma nova ideia, a uma nova experiência, já não volta ao tamanho normal, já não é mais a mesma mente. Então, vai ter sempre menos pessoas arriscando-se ou indo além daquela ilusão que assombra do que pessoas que. Vai ter sempre menos pessoas, ok? A ir além daquela sombra do que pessoas a realmente vencerem o Mas estás a medo. dizer que as pessoas ousadas e corajosas, aquelas que são determinadas a alcançar seus objetivos, é que poderão se tornar em pessoas, vamos dizer, de referência. Pode não ser rico no verdadeiro sentido de ser milionário ou bilionário, mas pelo menos vai sair dessa pobreza mental e, consequentemente, de uma pobreza também financeira mesmo. Yeah, exatamente. E a questão de riqueza até não se resume em bilhões, nem em milhões. É a mesma mentalidade, porque para chegar a isso de bilhões, milhões, primeiramente teve uma mentalidade envolvida, um plano mental, estratégico todo estruturado para que houvesse isso de milhões. Se não foi do bilionário, foi do pai do bilionário, ou do avô do bilionário, estás a ver? Então, por que os ricos tornam-se cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? Mentalidade, estás a ver? Primeiramente, o rico aprende, ok? E o aprendizado transforma. Então, quanto mais você aprende, mais você é transformado. Quanto mais você é transformado, mais riqueza você cria e mais riqueza você faz. Então, os ricos vão se tornar cada vez mais ricos. Por quê? Por causa da mentalidade deles. O rico não é movido pelo medo, é movido por propósito. E o rico venceu aquilo que é a escravidão do ser humano normal, que é o medo. Ele entende que, mesmo tendo medo, eu tenho que tomar uma atitude, porque dessa atitude depende o resultado que eu quero alcançar. E dali eles vão alcançando mais resultados, e quem agrega mais na sociedade ganha mais. Então, isso se resume à agregação de valor, a geração de valor. Quanto mais valor você gera, mais você vai ganhar. Então, os ricos vão tornando-se cada vez mais ricos, porque agregam mais valor e têm uma mentalidade diferenciada do que os pobres que não agregam tanto valor e não têm uma mentalidade diferenciada. Então, acreditas que um dia aquilo que nós chamamos de condição, né, de pobreza poderá um dia ser erradicada ou eliminada? Sim, não, talvez. E por quê? Pronto, olha, nunca existirá na nossa sociedade nem no mundo uma sociedade que é constituída ou formada por todos ricos ou, digamos, milionários ou alguma coisa. Nem conseguirão todos alcançar a riqueza mental. Sempre será o 5%, 1%, estás a ver? As chances são sempre muito reduzidas. São sempre muito reduzidas por causa do condicionamento. A mentalidade, estás a ver? Estamos a falar de mentalidade. Então, aqueles que realmente tiverem a mentalidade adequada, que se alinham à riqueza, que se alinham à prosperidade e ao crescimento na vida, são esses que vão realmente alcançar grandes coisas. Aqueles que não tiverem mentalidade alinhada a isso, vão viver no buraco e vão se afundar cada vez mais nesse buraco. Estás a ver? Por daí o conceito de rico fica cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre.
Boa. Manuel, do teu ponto de vista, como alguém que trabalha com marketing, e estamos a falar de mentalidade, acreditas que a nossa mentalidade também influencia naquilo que é a criação ou desenvolvimento de um negócio? Com certeza, com certeza. Conforme foi frisado, tudo começa na mente. E nós, doravante, estamos a ter agora negócios e é por conta, falamos mal às vezes dos coaching, mas é por conta desses coaching, é por conta dessa disseminação que agora as pessoas estão a ter um bocadinho mais de ousadia em criar negócio. Mas nós ainda precisamos nos manter, porque criar, desenvolver algum tipo de negócio, isso até qualquer um pode fazer. Manter é mais desafiador. Sim, a nossa mente influencia na criação ou não na criação. Nós devemos nos perguntar, né, por que tem mais pessoas a procurar empregos do que pessoas que estão a criar novos negócios para que o mercado funcione? Por conta do medo. E o colega que acabou de falar do ponto do medo, que na verdade tem a ver com o quê? Com a mentalidade. Porque nós não estamos dispostos a assumir risco ou a correr risco. Então, isso de alguma forma nos leva sempre à ideia de que eu, se conseguir um emprego, eu vou me manter ali e eu não vou precisar me preocupar com a minha vida. É mais assumir a responsabilidade da minha própria vida. Falando disso, eu lembrei da situação que tu passaste na nossa entrevista passada, que estavas num trabalho que exigia muito de ti e você percebeu que para o que você queria se tornar ou fazer, tinha que ter tempo para ti. Acho que você e o Rafael tiveram que sair do seu emprego, e que naquela altura tinha um filho e dois filhos para sustentar e tudo mais, mas tiveram que deixar o emprego para poderem dar vida àquilo que os projetos em carteira. E hoje já conseguem sustentar as suas famílias, já têm os vossos estudos, com aquilo que têm feito do vosso negócio. Exatamente, eu acho que é a parte do risco constante. E eu penso que, de alguma forma, acabei me acomodando em assumir riscos. Porque, de certeza, que pessoas que, por exemplo, assumiram famílias, né, não poderiam deixar um emprego e dizer: olha, eu vou fazer mesmo as minhas cenas, e eu vou esperar que os meus clientes me paguem, que é para poder me autossustentar. É mais fácil optar pela via da estabilidade do emprego. No entanto, isso é um treino que se faz diariamente e, conforme eu já frisei, é mais uma questão de herança social. E porque eu acompanhei o histórico de quem criou, né? E a maneira como ele desenvolveu. E várias vezes, nós já estivemos em conversa em que discordamos do fato de que nós poderíamos estar trancados numa empresa 8 horas ou das 7 às 18 horas de segunda a sexta-feira. Não temos outra vida. E nós podemos fazer coisas extraordinárias se, por exemplo, dividirmos melhor o nosso tempo e fazermos melhor a gestão. Então, nós aqui consideramos a questão do tempo. Mas, atenção, sem fugir do tema, é uma questão mesmo de mentalidade. Porque, repare, antes mesmo de nós começarmos a ter fisicamente, nós temos que mapear mentalmente. Mas como é que a gente faz isso? É perguntando. Tudo começa com porquê. É perguntando. Porquê, porquê, porquê? E depois surge, quando nós fazemos as questões, quando nós perguntamos, depois olhamos para aquilo que é a nossa condição. Por que que os outros, por que que tem pessoas que vivem melhor do que nós? Por que que tem pessoas criando e nós não? Nós todos, de certeza, vivemos ou viemos de situações muito difíceis, porque é agora que provavelmente está a se criar riqueza de verdade, e Angola ainda é muito jovem, atenção, Angola ainda é muito jovem, nós devemos só considerar 10 anos de Angola. Manuel, atenção, atenção. Angola, E Angola tem mais de 40 anos. Já está Atenção, demorando. porque você está sentindo. Angola ainda é muito Tem jovem. governantes que poderão chegar E eu vou defender. Por que tu dizes que Angola só tem 10 anos de existência ou só devemos considerar 10 10 anos de existência? Reparem, desde a independência, tipo, recebemos a independência, né? Certo. Veio a guerra Civil. são 30 anos, não é isso? Em 2002, acordos de paz. Mas de 2012 até 2010, 2015, as pessoas ainda, nós não estávamos despertos. Nós estávamos a viver a crise de ansiedade, a reconciliação. Se quem me ouve sabe que havia até programas na TPA de reencontro familiar. Sim. Então, o que significa que
estou a falar de 10 anos, pá, pronto, para ser modesto. Porque nós estamos a começar e eu acredito que quem nos ouve, e até o Josimar vai concordar comigo, que praticamente tem muitas famílias que está a surgir o primeiro rico ou a primeira pessoa que está bem agora. Assim como tem muita gente que está a surgir o primeiro Agora, eu sei que licenciado. a partir de 2015 em diante é que começamos a surgir. Começamos a surgir e repare, nós para lá atrás estávamos bem, a economia estava boa, né? Tinha muito dinheiro, no entanto nós ainda estávamos, é como se estivéssemos a festejar. Nós ficamos de 2002 até pelo menos 2010, 2015 a festejar por conta daquilo que nós vivemos anteriormente. Então, quando nós vamos despertar e agora temos que criar riqueza sólida, temos que pensar futuro, temos que desenvolver Angola, nós caímos na crise. E por que isso aconteceu, do teu ponto de vista? Não, as questões econômicas e sociais têm o seu curso natural, mas nós ficamos algo distraídos. Por quê? Porque nós ainda estávamos fechados do mundo. Estás a dizer, o tempo que estávamos a festejar, poderíamos já começar a fazer alguma coisa que tivesse uma mentalidade mais aberta. De certeza, mas não seria também possível nós desenvolvermos essa mentalidade aberta, porque nós estamos a vir de situações muito complicadas. Estávamos a vir de guerras, estávamos a vir de conflitos, então não seria possível. Mas perceba que, ainda mesmo com a crise, há famílias que hoje estão bem e há famílias que acreditam que devem estar bem desde 2015. É. Sim. Então nós vamos perceber que é uma questão agora de mudança de postura e os desafios, obviamente, eles vão existir e quanto mais nós vamos ganhando maturidade, vamos despertando e olhar para coisas que realmente valem, que é a criação de riqueza sólida, nós vamos ver o quanto é duro, o quanto é difícil. Porque eu quero criar algo sólido e eu não vou criar, como é que é, magias, não vou fazer malabarismos, porque senão não vai ser sólido. Eu tenho a minha família e acredito que a minha família deve ter 100 anos de existência e nós provavelmente seremos os primeiros. Eu digo provavelmente porque é algo que nós só começamos. Nós também podemos morrer e os nossos filhos vão dar sequência. Basicamente, que vai transformar esse país. Exatamente. Agora, falando mesmo sobre nossa geração, nosso país, né, e eu quero fazer aqui a seguinte questão. Qual é o maior desafio atualmente para se investir em Angola, para se empreender em Angola? Olha, eu na verdade, tipo, não gosto muito ainda de olhar para os desafios sem olhar em nós. E eu trouxe aqui o livro do Adilson, porque ele é um dos caras que, pronto, ele trabalha na área de marketing também, e ele escreve muito sobre a descoberta de propósito e, principalmente, aguçar as habilidades. Nós temos que olhar ainda nesse ponto, antes de qualquer coisa. Porque o que é que acontece? Eu se comprar 10 ou 20 telefones que é para eu poder vender, se eu não tiver as habilidades necessárias, se eu não descobrir o meu propósito, não valerá nada. Porque o propósito é que nos mantém. Então, quando nós vamos falar de investimento, vamos olhar em nós, como nós estamos a fazer o investimento como um produto, como alguém que vai mudar a sociedade ou como alguém que está a trazer um produto de solução para a sociedade. Isso aqui é um meio de troca. Pode ser o pão de casa, né? Pode ser a fotografia que nós vendemos, pode ser o serviço de consultoria, é o meio. É nós primeiro. E esse nós é baseado em quê? Em leitura, em observação, em porquês. Estás a ver? Então, ali, quando nós vamos apertar aqui, e nós temos um problema social ainda que é fruto mesmo daquela história que eu acabei de contar, né, das questões passadas, é sobre crenças. Nós praticamente nós só acreditamos quando já acontece. Nós não acreditamos no processo. E nós, atualmente, fala-se até muito do processo nas redes sociais, né? Mas nós não conseguimos mapear o processo. Fala-se de processo como forma de clichê, né? Como forma de para seguir o processo. Mas nós não conseguimos mapear o processo. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer planejamento. Se não conseguimos fazer planejamento, nós não conseguimos mapear o processo. Nos perguntamos quanto tempo vai durar o meu negócio? Essa é a pergunta. Se eu me pergunto quanto tempo vai durar o meu negócio, eu estarei a fazer o quê? A mapear o meu processo. Eu quero criar uma empresa,
em que os meus bisnetos tenham a oportunidade de lá estar, de dar continuidade. Então, isso é o processo. Agora, como eu farei isso? Como é que eu vou criar as bases? Isso aqui é o processo de execução. Não vai ser fácil, não vamos olhar. É assim, eu acho que eu não posso afirmar que qualquer país de África, mas eu acho que Angola, a nível de estabilidade, a nível de fazer investimento, ela nunca está 100% bem. E tem pessoas que estão a fazer investimento nessa altura, tem pessoas que estão a viajar nessa altura, e como tem pessoas que estão a morrer por miséria. Porque o nosso país é muito grande e a nível de desenvolvimento tinha que ser local. Tinha que ser local, porque eu acredito que o Josimar tem capacidade de influenciar a maneira de pensar do seu grupo social. Então, na medida em que o Josimar vai influenciando, vai criando o quê? Riqueza, vai disseminando. Então, mano, eu perguntava qual é a maior dificuldade para empreender em Angola atualmente? Olha, existem dificuldades de várias ordens, de variadíssimas ordens, e eu acredito que se eu começar a mapear aqui as dificuldades, nós não vamos sair daqui hoje. No entanto, uma das maiores dificuldades, talvez, é acesso a investimento. Acesso a investimento. No entanto, isso compete também com quem quer empreender, porque nós todos começamos a empreender sem conhecimento praticamente prévio. E isso não nos ajudou nada em manter os nossos negócios. Talvez se a gente começasse já com um conhecimento mais aguçado, talvez se nós já tivéssemos a cultura empreendedora, então seria mais fácil lidar com os desafios. Porque do mesmo jeito que eu disse que tem muitas dificuldades, também há muitas oportunidades, muitíssimas oportunidades. No entanto, o acesso ao investimento ainda é fraco. Não falo de investimento, por exemplo, de bancos. Eu falo em investimento que o Josmar tem aí uns 100 milhões de coisa na conta, né? E fala assim, olha, eu quero fazer algo fixe, então, Manuel, apresenta aqui as vossas ideias, ou você já acompanha o nosso projeto, você fala, eu vou comprar um conjunto de equipamento, vamos bolar melhor isso, vamos apresentar um melhor escritório. Há muita seletividade a nível de investir no particular. Isso não ajuda no desenvolvimento, porque se você mantém um monopólio, você não está fazendo mercado. Yeah. Realmente é verdade, realmente é verdade. Mas agora a questão é como então quebrar isso? Como ir além dessas dificuldades? Ou desses. Esse é um processo natural. Conforme eu já frisei no início, nós ainda estamos em fase embrionária a nível de empreendedorismo. Isso temos que aceitar. Estamos na fase embrionária, então, o que significa que nós temos ainda que aprender muito, errar muito para aprendermos, para posteriormente percebermos onde nós estamos a errar. Porque eu estou a fazer muito menção do livro do Adilson, porque o Adilson fala algo bem importante aqui. Nós ainda temos dificuldade de apresentar as nossas habilidades, os nossos negócios. E quando nós percebermos a melhor forma de apresentarmos os nossos produtos, as nossas habilidades, e quando nós passarmos essa visão, esse propósito para o público que nos observa diariamente, então eu acredito que nós vamos conseguir ultrapassar uma barreira, vamos conseguir vencer uma barreira e vamos avançar. É paulatino, é cultura. Talvez essa cultura que nós estamos a desenvolver agora tem que se fazer mesmo, tem que estar enraizada. Porque nós não tínhamos anteriormente cultura empreendedora, nós estamos a começar agora. E para ir à cultura empreendedora, vamos falar um pouco da cultura do consumidor. Como a cultura angolana influencia no comportamento do consumidor? Muito bem. Olha, essa é uma pergunta pertinente. Como a cultura angolana influencia no comportamento do consumidor? Eu estava até aqui a falar com o meu companheiro que nós, infelizmente, não temos um padrão de consumo. Nós consumimos mais por diversos eventos que vão acontecendo na sociedade. E isso, de alguma forma, influencia na venda, no consumo, né? E quando nós vamos pegar esse ponto, vamos fazer uma análise do que aconteceu o mês passado, que é o dezembro. Certo. Nós consumimos, compramos, tínhamos muito dinheiro, né? Aparentemente, atenção, tem famílias que fizeram esforço para se manter Se endividaram. Sim, se endividaram mesmo para manter esse ritmo. E este mês nós percebemos que as vendas
baixaram drasticamente. Então, a cultura angolana tem sim muito impacto a nível do consumo. Mas isso não é algo a nível internacional, essa cultura não é internacional. Quando chega 15 de dezembro adiante, a tendência é todo mundo ir no supermercado procurar aquilo que são os produtos de alimentação para a ceia. Não, olha, é assim, eu acredito que eles tenham uma certa rigorosidade em fazer a compra e eles não deixam de comprar em janeiro. Eles continuam a comprar, é por isso que eles têm um conjunto de Então, supermercado. a cultura deles é bem diferente da nossa. Sim, e tem uma coisa que eu também estava aqui a confidenciar com o meu pai companheiro. É a questão de autopreservação demasiada. Nós agimos com muito medo. Tipo, o mês passado, eu também acompanhava nas redes sociais. Tem muita gente a falar, eu estou a guardar o meu dinheiro, que é para em janeiro comprarmos a vossas TV a 15 mil kwanza. Estás a ver? Isso, no fundo, também demonstra que é medo. Ou seja, nós despertamos a ideia de que, afinal de contas, nós temos que economizar para janeiro. No entanto, também economizamos demais ao ponto de não permitirmos que o mercado funcione. Estás a ver? Ok. Peguei. Yeah. Então a nossa cultura precisa ser, como é que eu vou dizer, tem que se fazer uma revisão nisso, uma reprogramação, posso assim dizer. As culturas elas não sofrem revisão. Yeah. Tem o meu professor que dizia que cultura é algo que ou você aceita ela ou você sai nela. Quando nós vamos Mas à medida que eu saio dela, automaticamente eu estou a formar uma outra. Porque eu vou ensinar pessoas a seguirem aquele meu estilo padrão de vida. Exatamente. A nossa conversa agora surge exatamente na tendência de nos libertarmos de uma cultura e entrarmos na outra. Só que ainda é muito pouco, ainda é pouquíssimo, porque tem pouca gente ainda que vai ver esse episódio, né? Comparando ao universo de pessoas, e nós somos muito distraídos. Nós dificilmente consumimos conteúdos que realmente importam. Nós consumimos mais aquelas brincadeirinhas, às vezes, que fazem os influencers, e a nossa forma de consumo, principalmente de informação, também tem muita influência na forma de consumo de produtos e serviços. Estás a ver? Porque nós acabamos dando importância, às vezes, em coisas que não importam muito, em detrimento das coisas que realmente importam. E quais seriam as melhores estratégias de marketing que funcionam aqui no nosso público angolano, no nosso mercado? Qual Olha, seria a melhor estratégia? primeiro é que não, a melhor estratégia é aquela que funciona. Atenção. A melhor estratégia é aquela que funciona. E as estratégias, para nós percebermos que são melhores, nós temos que testá-las. No entanto, tudo é baseado no comportamento humano. Mas quais são aquelas que funcionam melhor com Aqui, o aqui, público angolano? o público angolano é guiado por influência. Nós agimos muito por influência e às vezes há coisas que nos faz comprar. Você fala, uou, isso está a comprar mesmo o meu produto porque viu o fulano na foto. Tá vendo? Eu vou falar mais de fotografia. Compra, ele vai aderir ao meu serviço porque viu a doutora fulana, percebeu que eu é que fiz foto na doutora fulana, não está a avaliar o valor que consta do meu produto, não está a avaliar o valor agregado, está a fazer a foto, está a solicitar o serviço porque eu fiz foto no famoso. Então, se eu bolar uma estratégia, eu terei que estar constantemente a fazer foto para famosos. Estás a ver? E isso não é bom porque chega a um determinado ponto em que ou eu vou estar constantemente atrás de supostos famosos que você admira para você comprar o meu serviço, ou eu vou ter que abrandar e tentar mostrar o valor real do meu produto, mas você não vai prestar atenção. Agora vamos ter uma pequena discussão, né? Todos nós aqui uma pequena discussão. Como transformar os males sociais em oportunidades de negócio, de crescimento, de mudança de mentalidade? Como eu aproveito o problema, como tirar benefício daquilo que muitos vejam como um problema? Ou seja, fazer da dificuldade uma oportunidade. Vamos lá, Gelson. Vamos começar do Gelson. Olha, vou aproveitar a deixa dessa pergunta porque é bem interessante, muito interessante essa pergunta, para alinhar ou associar a outra pergunta que era quais são os desafios e as dificuldades que enfrentamos quando vamos empreender. Certo. Era essa, não? Yeah. Quanto a isso, eu posso dizer que eu posso destacar duas dificuldades e desafios. Primeira questão, falta da mentalidade certa. Segunda questão, falta de capital, ok? Então,
as pessoas têm dificuldades em empreender porque, primeiramente, não têm uma mentalidade empreendedora, ok? E alguns não conseguem empreender porque têm uma mentalidade empreendedora, mas não têm capital inicial. Mas, quanto a essa questão de mentalidade, temos que entender uma coisa. Falta de mentalidade, falta de capital. Quando você tem a mentalidade certa, é uma questão de tempo até ter o capital. Porque há quem tem a mentalidade certa, mas não tem o capital, e há Certo. quem tem o capital e não tem a mentalidade certa. Correto. Então, uma é questão de tempo até você ter, outra é questão de consciência. Até você mudar a tua consciência, mesmo tendo capital, você não vai conseguir empreender e transformar realmente ideias em dinheiro, ok? Então, uma das grandes dificuldades que eu vejo mesmo é a falta de capital inicial e a mentalidade. Alguns têm capital, mas não têm mentalidade. Outros têm mentalidade, mas não têm capital. Mas é uma questão de tempo até terem o capital. Boa, esse é o coach. Manuel, então, como transformar os meios sociais em oportunidades de negócio? Olha, eu ainda ontem vi um programa da Unicef que chama de alguma forma os jovens a serem mais voz ativa, né, a nível das comunidades. Daqui a pouco já não falamos sobre o jovem mesmo, obviamente. Sim, e nós temos vários desafios que enfrentamos diariamente nas nossas comunidades. Então, se me perguntas o que é necessário ou como é que nós podemos tirar, olhar para os problemas para criar oportunidade, um exemplo que eu vou lhe dar é sobre a recolha de lixo. Tem bairros, esse é o exemplo do meu bairro, que nós não, doravante, eu digo mesmo graças a Deus, não deitamos lixo na rua. Tem mesmo pontos certos que é para deitar o lixo. No bairro? Sim, no bairro. Eu posso lhe apresentar isso num ponto. Que educação é essa? Sim, senhora. Não é tu sais com o teu saco e estás a deitar conforme se veja em outras paragens. Aquele bairro, nesse ponto, ele está mesmo certo. No entanto, temos o problema de recolha. Não tem a capacidade de recolha. Tem um empreendedor também que surgiu que se comprometeu em recolher. No entanto, ele não tem a capacidade suficiente para suportar a demanda. Certo. Então, quando eu olho para esse ponto, eu pensei, eu se tivesse dinheiro eu ia investir nessa empresa. Só não invisto porque não tenho dinheiro. Tá a ver? Porque a ideia dele é genial, ele recolhe e lhe pagamos mensal. Então, tem inúmeros desafios, tem inúmeras oportunidades também. E nós o que nós precisamos fazer é mapear as oportunidades. E temos aqui também outro problema, que é a parte mesmo da educação da população, porque é impossível também você conseguir empreender e criar um negócio escalável dentro do bairro por conta da mentalidade do pessoal lá. Isso é um problema da minha parte. A barbearia, que já está aberta há 3 anos, continua sendo a mesma agora. A pergunta é, por que se todos os dias entra pessoas? O cliente recusa-se taxativamente a pagar o valor estipulado pelo barbeiro, porque entende que aquela barbearia está no bairro. Estás a ver? E então são esses desafios que nós vamos enfrentando todos os dias e são também que vai nos dar ideias de como nós conseguiremos ultrapassá-los. Por quê? Porque é nas comunidades onde deve surgir o desenvolvimento, é nas comunidades onde deve vir ideias empreendedoras e doravante está a vir. No entanto, se não for aplicado na comunidade, então nada feito. Imagine que eu, pá, tenho um negócio, sou um cara mesmo duro e eu fiz um negócio fixe, mas não pode beneficiar a minha comunidade, porque a minha comunidade não tem percepção do produto que eu criei. E, sobre transformar as dificuldades em oportunidades, olha, como empreendedores, e estamos a falar aqui de mentalidade pobre versus mentalidade de rico, é importante que nós saibamos que, como empreendedores, nós somos resolvedores de problemas. Exatamente. Ok? Então, o empreendedor, o que é que ele tem? Ele tem uma visão diferenciada, uma visão que lhe permite identificar um problema e dar a solução desse problema. Então, como é que nós vamos transformar problemas em oportunidades? Sabendo observar os pequenos detalhes, ok? As oportunidades estão nos pequenos detalhes. Você está no teu bairro, você vê as pessoas têm dificuldade em comprar pão, as pessoas têm dificuldade em ter internet ou alguma coisa do gênero.
Você identificando esse problema, tens que procurar forma de trazer a solução desse problema para aquele povo, porque se eles têm esse problema, de certeza que vão comprar de ti, Olha, porque você traz a solução desse problema. Então, E como falando mesmo sobre isso aí que estás a dizer, nós sabemos que a juventude é a força motriz, né, de é, uma sociedade, de um país. Mas no que concerne ao desenvolvimento pessoal, propriamente na criação da personalidade, na formação da personalidade, como é que os jovens deviam então seguir esses padrões? Como é que os jovens podiam criar ou formar uma personalidade que lhe faça alcançar os seus objetivos na intenção de não ser mais escravo, seja do medo, seja das suas origens e das dificuldades em geral? Vamos ainda falar um pouco mais sobre a criação da personalidade mesmo do jovem, principalmente do jovem, porque entende-se que ele é aquela camada que está no meio. Deixou de ser criança, mas também não é um velho ainda, está lá no meio, né? exatamente. Pronto para fazer o que os outros não fizeram. É a esperança, vamos assim dizer. Então, eu Mas gostaria vais que. começar ou posso começar? prontos, deixa lá começar. Olha, para a questão da personalidade, da criação da personalidade própria, se eu compreendi a questão, que é para começar mesmo a desenvolver. Eu sempre vou tocar nesse ponto. Nós somos embrionários, nós estamos a surgir agora. E é como se. Está a ver, eu acredito muito que as mães percebem a dor do parto e é nascer de novo. Jesus Cristo também nos traz esse exemplo quando depois do batismo que ele passou. E essa mudança causa muita dor. Imagine que você nunca tiveste experiência direta de pessoas na tua família que empreenderam. Certo. E de repente você diz: eu serei o primeiro a empreender. Vais enfrentar problema de inúmeras ordens. Primeiro é a se acreditar. Primeiro mesmo é acreditar no que vais fazer. A tua própria crença. Isso já é um desafio. Depois é você falar para alguém que tu amas bastante, que olha, eu quero fazer isso, e ele te dizer, não, isso não é possível. Ou simplesmente dar as costas. Olha, sem querer te cortar, eu falei isso uma vez ao José, o José não conhece quem é o José. Eu disse o seguinte: quem destrói sonhos, né? É uma mensagem que eu vi e gravei muito. Quem destrói nossos sonhos não são os nossos inimigos, mas são nossos amigos, aqueles perto de nós. Estou a dizer isso porque se a pessoa que eu não conheço falar mal de mim, falar que o que eu estou a fazer não vai me Não te afeta. não me afeta. Exato. Mas aquele que convive comigo, por exemplo, o Gelson vai vir e falar assim: olha, José, mas tu deves deixar de fazer o pão de casa porque aí mesmo não tem futuro, não tem isso que eu vou olhar. Aquilo tem mais impacto. Porque é uma pessoa que você Eu admira. admiro muito ele faz parte da. No teu ciclo, ele faz parte da tua construção de personalidade. Acaba por destruir o meu sonho. Mas é aí onde recai realmente a questão da resiliência e da parte da mentalidade. Por isso é que nós estamos todos os dias a treinar. Estás a ver? Porque nós já percebemos, quando nós vamos identificar esses problemas, essa falta de aceitação, essas cascas de bananas, às vezes, que nós recebemos de amigos e próximos, pessoas próximas, e nós construímos a capacidade de resiliência até para conseguir ultrapassar isso. Então nós vencemos. Estás a ver? Por quê? Porque, embora a gente recue, tipo, tiveste uma casca de banana, tiveste algum desafio, você vai ter que recuar, mas ainda assim tu estás a treinar e é provável que dê certo, porque nós estamos todos a começar. Estamos todos a começar. Por que eu perguntei sobre a formação da personalidade? Né? José já vai responder. Porque temos visto muitos jovens desorientados. Exato. Jovens que não conseguem organizar sua própria mente. Não me ouvem. Porque os jovens estão a ser reflexo dos seus quartos, estás a ver? Você está no quarto e vê a coisa Está tudo desorganizado, é assim que está a dele. Não sei se a produção também É assim, né? E aí, então, a questão da formação da personalidade vem muito nisso, saber também organizar o teu próprio sentimento, aquilo que você está a sentir, deve saber organizá-lo, dominá-lo, o que você pensa, o que você quer fazer ou deixar de fazer. Porque é o que o Gelson disse na palestra que eu estava lá com ele, as pessoas não se conhecem. E quando você não se conhece, você não vai descobrir o potencial que você tem. Por isso é que nós falamos sobre a virada de chaves, não é? Autoconhecimento. Você tem que ter o autoconhecimento, saber o teu potencial. Porque ainda que venha alguém de perto ou de longe
e falar que você não vai conseguir fazer isso ou aquilo, mas pelo teu autoconhecimento você vai conseguir quebrar essas barreiras e ir mais além. Então, já o que tens a dizer sobre a formação da personalidade, principalmente a camada juvenil? Olha, há uma sabedoria que Sócrates fundou a filosofia ocidental, Hoje eu sou com todos, yeah, com todos os que filósofos aqui. é conheça-te a ti mesmo, ok? Isso não faz muito daquilo que é o autoconhecimento. Olha, o autoconhecimento abrange muitos fatores. Abrange você conhecer aquilo que você é, aquilo que é o teu universo, o teatro do teu eu, aquilo que você acredita, aquilo que você valoriza, o que você não aceita, o que você aceita. Então, quando você tem autoconhecimento, você sabe qual é a tua posição no mundo, ok? E você tem as tuas próprias crenças. Você pensa por mente própria. Olha, uma das coisas que nós temos que apostar muito é criar pensadores, pessoas que conseguem pensar co- por mente própria, pessoas de iniciativa própria. Quando você tem uma mente própria e você não depende da opinião de segundo ou terceiro, você consegue criar uma personalidade liberta, ok? É uma personalidade de sucesso, porque você não é afetado por aquilo que as outras pessoas dizem. Você sabe quem você é, você sabe aquilo que você acredita, você tem o conhecimento das suas capacidades e habilidades. Então, se um segundo vir ali, um fulano, um ciclano vir ali e começar a dizer um monte de bobagem, eh, você ignora. Aquilo não te afeta porque você sabe, você se conhece. O autoconhecimento é a chave para chegar Olha, onde nós queremos chegar, porque sem autoconhecimento nós estamos perdidos. e é uma jornada solitária. Como assim? Sim, o Não tem processo, ninguém o, por perto. o processo de autodescoberta é uma jornada solitária. Yeah, é uma jornada solitária. E nós devemos aceitar essa jornada. Porque a partir do momento em que eu começo a me conhecer, eu começo a determinar o que eu digo não, o que eu digo sim. Mas ali eu vou dizer talvez mais não do que sim nesse processo. Então, ou você vai se isolar, né? Ou você vai estar com as pessoas, mas não vais concordar. No entanto, você vai ter uma solidão. Mas a partir do momento em que nós começamos a construir realmente a nossa personalidade, nós vamos perceber o que nós temos de melhor para oferecer para as pessoas que nos rodeiam. Porque o foco está sempre em ajudar as pessoas. Estás a ver? Então, nós vamos sempre nos perguntar o que é que eu tenho de melhor para oferecer para as pessoas. Ali entra sempre o propósito, tá a ver? Objetivos a longo prazo. Porque nós jovens, epá, nós queremos comer, vestir bem, viver bem e ao mesmo tempo se auto-reconstruir. E eu acho que é muito desafiador fazer isso de uma vez. E nós temos uma dificuldade enorme de perspectivar. Pensamos que 5 anos demora muito para passar, quando é para fazer uma faculdade ou para quando é para implementar um projeto que realmente vale a pena. Pensamos que se eu não investir bem hoje, eu já provavelmente já não virei investir. Estás a ver? Então, isso nos faz às vezes cair no imediatismo. E tem a ver muito também com o povo ou a população que nos cerca, a sociedade que nos cerca. Porque nós recebemos gatilhos. Todos os dias nós recebemos gatilhos. Tu entras nas redes sociais, você vai ver como é possível que esse menino epá, fez um monte de bobagem ali, está ali metendo no colo, está a ver? Está a lhe levar, vai lhe levar nas TVs, mas a coisa que ele está a fazer não agrega nenhum valor. Aqui gostam de meter no colo, de meter nos holofotes pessoas que não agregam valor. Realmente. E isso prejudica quem realmente agrega valor. Porque o Josimar pode ser mesmo forte, mas quando o Josimar liga a televisão e vê que a pessoa que está ali a tentar te passar uma ideia, tipo, não tem nada a ver, e você poderia estar ali, talvez poderias contribuir também. Não é que ele não esteja ali, mas o equilíbrio, e tu não estás. Então isso acaba causando ruptura, e você pode sofrer mesmo, pode sofrer. Tem a parte da questão de, tipo, também a responsabilidade. Nós jovens não somos responsáveis. Yeah. Eu tenho que dizer mesmo, nós não temos autorresponsabilidade e nós não temos responsabilidade social. Diz isso por quê? Referindo ao que propriamente? Primeiro é assumir as nossas próprias responsabilidades. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas nós temos uma cultura, tem algum grupo
que tem a cultura de que os pais têm que lhe levar até o topo. Yeah. Tem outro grupo que ele assumiu as suas responsabilidades, no entanto, não assumiu as responsabilidades sociais. Porque a partir do momento em que você percebe alguém com 20, 30 anos, o pai ainda tem que decidir por ele, mano, esse é um perigo para a sociedade. Sim, porque se o pai dele não estiver ali, nós reclamamos todos os dias disso. Se o pai dele não estiver ali, ele não vai conseguir tomar decisões quando o tempo lhe obriga a tomar decisões. Isso pode ser perigoso. É perigoso. Vai ver que relacionamentos interpessoais não duram. Relacionamento até mesmo amorosos não duram. Tipo, se nós olharmos para a nossa sociedade, são poucos jovens que assumiram realmente responsabilidades. Por quê? Porque nós não nos ensinamos, já desde criança, assumimos as nossas próprias responsabilidades. Estás a ver? Só para terminar, é importante também a maneira. Jovem, é muito importante que nós deixemos de ser distraídos. Primeira coisa, temos que prestar atenção, ser atenciosos, ok? Observar os detalhes e fazer as perguntas certas, ok? Quando você faz as perguntas certas e procuras pelas respostas certas, você consegue realmente dar um upgrade na tua vida, uma transformação na tua vida. Às vezes nós não avançamos, estamos a fazer perguntas erradas. Perguntas erradas nos levam a caminhos errados. As perguntas certas nos levam a caminhos certos. Então, temos que começar a fazer boas perguntas. Por que o fulano é assim? Como é que o fulano chegou nesse nível? Como é que ele fez esse negócio funcionar? Como é que ele se licenciou e hoje vive dessa forma? O que é que eu posso... Temos que Ao fazer... invés de falar mal, Nós somos muito distraídos, exatamente. Somos muito distraídos e não prestamos atenção nos detalhes e não fazemos as perguntas certas. Os jovens são muito, mas muito distraídos. Então, os distraídos, o que é que vai acontecer daqui mais 10, mais 15, mais 20 anos? São aqueles que depois vão passar a vida a apontar o dedo nos outros. Olha, ele está aí, esse deve ter vendido droga, essa deve ter se prostituído, essa deve ter feito qualquer coisa melindrosa, alguma coisa do gênero, mas sem saber que o outro estava a plantar enquanto ele estava na distração. Tá vendo? exatamente isso que eu falo. Como os jovens devem então procurar se capacitar para que no futuro próximo, ou talvez não, tenhamos possíveis potenciais empreendedores. Como é que os jovens devem então se capacitar para o futuro? Esse processo não é individual. Esse processo é coletivo. E passa primeiramente a assumir as nossas responsabilidades e perspectivar o futuro. A partir do momento em que eu me posiciono na sociedade como um ser ativo e o Josimar se posiciona também na sociedade como um ser ativo, já são duas pessoas, se forem 3, 5, então nós vamos disseminando essa ideia e todos nós conseguimos então fazer com que a sociedade se guie para um determinado ponto. Então é perspectivar o futuro e nós precisamos necessariamente, e isso poderia ser uma responsabilidade das escolas, né? Ensinar-nos, passar-nos essa visão, mas doravante nós temos várias escolas, também temos o YouTube, né? Que é para podermos também aprendermos lá sobre algumas práticas que às vezes a nossa sociedade desconhece, mas que no entanto ela pode agregar valor para nós. Então é primeiramente assumir responsabilidade. Autorresponsabilidade, responsabilidade social. Depois, é fazer um planejamento médio a longo prazo. Nós temos dificuldades de fazer esse tipo de planejamento. Por outro lado, é se autocapacitar constantemente. Mas quando diz se autocapacitar constantemente, não precisa o que propriamente? Está sempre informações, eventos, workshops, investigações. Olha, tem esse ponto. Informação não é formação. Deixa eu já. Informação não é formação. É preciso que a gente tenha formação. E nós todos estamos no processo de formação. E eu acredito que não para. Porque, diferente dos tempos passados, a tecnologia, por exemplo, é o ponto mais importante atualmente. Ela surge inovações de tipo por hora. Então, o que significa que o que eu sabia ontem, hoje já não vale. Então, tenho que ir atrás novamente de conhecimentos que surgiram para eu conseguir me guiar nesse mercado. Então, eu preciso de estar constantemente, eu estou numa sala de aula,
ou estou a ler um artigo e eu estou a conferenciar, né, que é para poder compreender melhor, ou estou a fazer cursos online. No entanto, a autoformação, a autocapacitação é sempre, sempre, sempre. E olha, falando disso, olha, devemos realmente buscar capacitação constante. Olha, o aprendizado não é uma ocasião, é um estilo de vida. Por isso é que acontece que alguns ficam para trás, porque não estão a obedecer à dinâmica da evolução do mundo de hoje. É aquilo que nós dizemos, as ideias que funcionaram ontem podem já não funcionar na dinâmica do mundo de hoje. Vamos aprender Constantemente. E olha que a dinâmica que funciona no mundo de hoje agora pode não funcionar no amanhã. Então, temos que estar sempre atualizando aquilo que sabemos, indo em busca de mais, capacitando sempre e ter uma mente aberta. E como é que as instituições nacionais e cursos podem então ajudar a melhorar o empreendedorismo no país e a mentalidade humana? Vamos falar um pouco mais da mentalidade humana. Porque aí nós falamos muito bem, tudo começa na nossa mente, certo? Mas o indivíduo quer mudar, pretende mudar. O que exatamente deve fazer? Quais passos ele deve começar a marcar? Quais decisões, quais atitudes, que tipo de pensamento ele deve começar a nutrir para que ele então possa romper essa escravidão, segundo o filósofo né? Dizemos que o ser humano, ele, por natureza, é escravo do medo. Sim. Então, tá bom, já olhamos o problema. E o Jesus disse muito bem, nós devemos ser solucionadores Sim. dar a solução desse problema. Como é que nós, ou como é que o ser humano, como é que o jovem deve, o que ele deve começar a fazer para mudar a sua mentalidade? Sabia que nós temos muita informação, mas aplicamos pouco. E eu sempre fico a me perguntar se é o ambiente, se é a oportunidade, ou porque se é mais fácil, talvez, mantê-lo guardado em nós. Mas O ambiente, o ambiente, ou né, as dificuldades, ou então porque nós tipo, adquirimos muito conhecimento, mas só para si mesmo. mas olha, falando de dificuldades, é importante entender que dificuldades, na verdade, não são dificuldades, são bênçãos, ok? Porque, pelo contrário daquilo que a maioria pensa, dificuldade não é um bicho de sete cabeças que está aí para impedir a tua vida, ok? A forma como você olha para essa dificuldade é o que vai determinar realmente se você avança ou não. Olha, eu aprendi uma lição com o rei de Dubai, esse é o Sheikh Mohammed. Olha, Sheikh Mohammed é um exemplo de liderança e de lições para nós, dos jovens empreendedores, ok? O que é que ele disse? Ele, uma vez, perguntaram sobre as dificuldades, observamos as dificuldades que nós passamos na vida, como empreendedores e tudo mais. Ele deu uma resposta muito enigmática. Ele disse assim: olha, o meu avô andou de camelo, o meu pai também andou de camelo, eu ando de Mercedes, o meu filho anda numa Land Rover, o meu neto também vai andar numa Land Rover, mas o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. Sim. Disse o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. E sabe por que ele disse isso? Deixa eu só terminar. Ele disse isso por quê? Porque os tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Então, nós não podemos ver as nossas dificuldades como maldições ou como obstáculos que estão para parar o nosso crescimento, mas sim como oportunidades, porque no final das contas são as dificuldades que criam a base sólida para a riqueza, ok? Então, temos que nos focar em ser homens fortes, homens que gostam de aprender, que gostam de se aprimorar, pessoas que estão sempre à procura de evolução. Se você estiver nesse perfil, acredita, você vai alcançar o sucesso na tua própria medida, na medida daquilo que você acredita, ou mais. Okay? Olha, em 1929, Ainda não está a nascer. Nem eu. Sim, nem eu, mas eu li e Napoleão Hill escreveu sobre isso. Ele percebeu que a América estava a entrar numa crise, uma depressão. Então eles sentaram-se
nessa sala reuniram e perguntaram-se como é que poderiam tirar a América da situação que estava. Tiveram que reunir as mentes sábias dos Estados Unidos no sentido de criarem políticas que é para poder resolver. A primeira coisa que eles decidiram fazer é o desenvolvimento pessoal. Ele escreveu sobre mindset, ele criou a escola, né, do mindset. O livro Pensa em Riqueza descreve muito bem essa história. Tem outros atores também que escrevem sobre o desenvolvimento pessoal e que viveram naquela época. Por conta do quê? Eles perceberam que só eles não poderiam avançar. Então eles precisavam encher salas para falar sobre oratória, para falar sobre desenvolvimento mental, estás a ver? Então eu acredito que se as pessoas pararem ainda com ceticismo e dizer que os palestrantes mentem e dizerem que os coaches mentem, ouvirem só um bocadinho, ainda que tudo quanto for dito supostamente ser vazio, mas poderemos tirar alguma lição. E porque as energias, Napoleão Hill escreve muito sobre essa questão, há energias a circular onde há pessoas, e se nós todos estivermos focados no mesmo objetivo, a coisa acontece. Então, o que significa que nós só estivermos reunidos naquelas salas, a probabilidade de que as coisas aconteçam são muito maior. Isso acontece na igreja, quando as pessoas oram. E por que nós oramos na igreja? Porque poderiam qualquer um ir orar em casa dele, mas porque a união dos espíritos ali funciona melhor, então ali é onde as coisas acontecem. Estás a ver? Então, quando nós vamos buscar esses princípios, quando nós vamos observar esses escritores, nós vamos perceber que talvez o nosso problema também seja a cooperação. Nós cooperamos pouco, nós acreditamos que existe outra forma de ultrapassar os desafios que nós enfrentamos, mas também não sabemos como. E quando alguém vem apresentar as soluções, nós desacreditamos. Então, aqui também parte a questão da fé. Eu acredito que o Josimar tem fé. Porque o Josimar, ele olha para o seu podcast daqui a mais 2 ou 3 anos como algo extraordinário. No entanto, ele, ainda que tenha o plano, mas não o plano não é tão sólido quanto os planos de Deus que tem para conosco. Mas nós acreditamos e essa fé é alimentada todos os dias. E com base nisso, nós vamos agir com base na nossa fé. Vamos agir, vamos fazer as coisas. Vamos nos alinhando pouco a pouco. Então, precisamos também ter fé. Construir fé. Ter fé é alguma coisa. E depois é a gratidão. Nós temos dificuldade de agradecer. Até mesmo pelas pessoas que nos ajudaram. Nós temos dificuldade. Você acordou. Não, você acordou. Em condições normais, poderias agradecer só pelo fato de você ter acordado. Agradecer mesmo. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão de agradecimento. Porque a gratidão gera abundância. E às vezes nós temos dificuldade de perceber a abundância. Porque nós estamos muito distraídos em buscar aquilo que nós não temos, em detrimento daquilo que nós já temos. E às vezes esquecemos que aquilo que temos agora é alguma coisa que nós dizíamos, quem me dera ter aquilo, mas hoje temos e infelizmente esquecemos de agradecer. Mas ainda voltando naquela questão do ambiente ou da dificuldade, o ambiente realmente influencia muito. Então, muda de ambiente ou o ambiente vai te mudar. A tudo disso eu li uma história, não sei se tem que a fez um desafio. Pegou-se um homem rico, durante 3 meses ele tinha que viver com homens pobres, e tudo mais. Pegou-se um homem pobre, durante 3 meses ele tinha que viver naquele sítio de ricos. Viagens, hotéis, restaurantes, boutiques, roupas caras, workshops, eventos, está lá na empresa, ouvir aquilo, toda aquela rotina aí. Então o que acontece? Depois que o período terminou, o pobre não queria voltar no bairro, não queria voltar naquele lugar. Isto porque a mentalidade dele foi aberta e ele viu que não tem posso. Porque o que eles fazem é acreditar no que eles falam. O que eles fazem é acreditar nos seus pensamentos. Mas o pobre, quando ele foi lá, ele disse que nunca voltaria naquele estado. Porque são as pessoas que não conseguem pensar além daquilo que está acontecendo. Aquela caixa aí. Então, eu acredito muito que o ambiente influencia positivamente ou negativamente, mas ele influencia.
Olha, e com certeza, e como tu dizia, se Aldin ele também escreveu no seu livro As Armas da Persuasão, e ele faz muitos experimentos sociais que comprovam o que acabaste de dizer. A sociedade tem muita influência sobre o nosso comportamento. E eu até, tipo, de alguma forma, dá-me medo quando se promove muita violência na televisão. Nós sabemos que a nossa sociedade é muito violenta. Todos os dias tem um programa que passa ali na televisão, todos os dias às 18 horas, supostamente é o programa com maior audiência, né? E todos os dias apresenta atos de violências. Muito mal. E tem crianças a assistirem, porque é um horário nobre. Como é que o comportamento daquela criança que assiste todos os dias esse programa vai ser montado para o desenvolvimento se todos os dias nós estamos ali mostrar esse conteúdo violento? A tendência, e de acordo com o Cialdini, é que essa criança também comece a adotar esse comportamento. Sabe por quê, Josimar? Porque quando você só te apresenta uma coisa, a tendência é você acreditar que é só aquela coisa que existe. E a televisão ainda hoje, infelizmente ou felizmente, aqui em Angola ainda chega a ser o meio que mais tende a transmitir e moldar o comportamento das pessoas, porque ainda ela tem muita audiência, as pessoas assistem muita televisão. Então, olhando para essa perspectiva, é reduzir a exposição da violência. Por que que não se cria só um programa, né, em horário nobre de palestrante, de palestras? Por quê? Por que é mais fácil se propagar o mal do que o bem? Quando nós vamos perceber isso é uma tendência humana, porque é mais fácil, aparenta ser mais fácil e ganhas notoriedade mais rápido. E olha, companheiros, vamos só perceber uma coisa. Atualmente, o problema já não são as telas grandes, são as telas pequenas. Ok? A televisão reduziu de tamanho. Ok? E a televisão reduziu de tamanho. Então, esse material aqui, Essa aqui é violenta. é violento, esse material. Mas também é benéfico. É benéfico. Sim, isso aqui é. Não, na verdade, isso, até para usar o telefone tem que ter a mentalidade certa. É violento para quem não sabe usar. Sim, porque se você tiver a mentalidade certa, você vai usar isso para te impulsionar e não para te colocar embaixo para te fazer regredir. Olha, eu tenho uma disciplina sobre o uso do telemóvel. Eu tenho meu horário específico. Eu entro de manhã para ver todas as licenças que tem durante a noite. Ligo a internet enquanto eu me preparo para sair, a internet está ligada. Depois eu me preparo, então eu vou ver alguns minutos, assim, importante tratar o telefone e sai. Vou demorar pelo menos naquele horário que a gente tem distância, ou vamos dizer, 12, para ver o que foi colocado e tal. Depois vamos só entrar no final do dia. Mas alguém, toda hora, todo momento está lá. Está a ver os portais de Angola? É feito somos nós, praticamente, que disseminamos as informações. E os portais de Angola, eles pegam uma informação que é sensível, disseminam. A pessoa que está lá atrás não tem noção se o que impacto essa informação vai causar na sociedade. Ele só quer pensar uma coisa: like, engajamento. E esse é um problema educacional, de mentalidade, falta de responsabilidade social. Estás a ver? Porque eu, Manuel, que tenho responsabilidade social, ao trazer sempre um conteúdo na minha página, eu tenho que repensar, reavaliar que impacto isso vai causar para a pessoa que vai ver. Então, quando nós vamos perceber isso, pessoas que estão mais acima do social, pessoas que tomam decisões, deviam repensar, primeiro, a nível de transmissão de conteúdos na televisão. Depois, talvez a regulamentação do uso da internet, porque está-se a usar mal. E, independentemente dos esforços que o Estado faça para que o impacto negativo, essa questão ali de, por exemplo, vandalismo de bens, seja reduzido, não vai ser possível quando lá atrás ainda estamos a influenciar direto ou indiretamente. Repare que foi aprovada ontem a lei da proibição de venda de bebidas alcoólicas das 8 às 18, em locais próximos às igrejas e tudo mais. Essa lei, eu digo, é doravante, essa lei. Agora falta ela ser fiscalizada bem. No entanto, isso vai ajudar a reduzir o impacto, por exemplo, do vandalismo. Olha, Josimar, não é possível você ter uma mente sã.
Quando você olha, estás na via e você está aí pela pedonal, né? E você olha um mais velho, bem vestido, bem apresentado, atravessando debaixo da pedonal, a se colocar em risco, mano. Debaixo da Debaixo da pedonal. Estás a ver? E quando é atropelado, a sociedade vem com o argumento de que é o dia dele. Nós não temos autorresponsabilidade. Estás a É o ver? demônio. Quando nós falamos de mentalidade, nós estamos exatamente a falar dessas questões. Enquanto isso não for ultrapassado, enquanto não perceber, porque o Estado lhe sabe. Sim, o Estado sabe, e as instituições, principalmente o Ministério da Juventude e do Desporto, ele sabe como que as redes sociais influenciam o comportamento das pessoas. E se o Ministério da Juventude e do Desporto olhar para essa questão e talvez chamar pessoas que são dotadas da matéria e criar programas que visam, né, mudar, programas cívicos, porque você percebe que a pessoa só está bem vestida, mas a mentalidade dele não. A mentalidade está no. Estás a ver? Tem uma mente pobre, porque ele está bem vestido. Por quê? Porque eu não consigo, se eu não consigo assumir as minhas. Eu sou pai, né? Eu não posso me colocar em risco de forma grátis. Estás a ver? Porque eu sou pai, eu sei que eu posso até morrer, mas não é só eu mais que vou me matar. Eu vou matar uma pessoa que está lá atrás, uma criança que precisa dos meus ensinamentos, uma criança que precisa que eu lhe acompanhe. Entende esse princípio? Bem, estamos agora na nossa reta final dessa conversa agradável com nossos convidados, Gelson Capriz e Manuel André. E vamos ouvir então as considerações finais, né, por parte daquilo que é o Gelson. Gelson, do teu ponto de vista sobre o nosso tema, quais são as considerações finais que tu tens para todos os jovens que acompanham, telespectadores que acompanham então esta edição do podcast? Ok. Para todos aqueles que acompanham esta edição especial do podcast, eu gostaria de referir novamente à questão do plano existencial que governa a nossa vida como seres humanos, que é o plano físico, mental, emocional e espiritual. Mas o que muitos de nós não entendemos é que o plano físico é simplesmente uma impressão desses três outros planos, que são mental, espiritual e emocional. Então, invista em capacitar-se, trabalhar a mente, fazer coisas que elevam a tua mente a novos níveis de compreensão, pratique ações que elevam o estado da tua alma, te tornem uma pessoa mais significante e que realmente agrega valor às pessoas, e trabalhe o teu plano espiritual. Torna-te uma pessoa que agradece, que reconhece que toda a força vem do alto e que se somos alguma coisa, tipo, é porque algo grande nos criou. Uau. Então, muda a mente, você mudará os teus resultados. Bloqueia a mente e você arruinará os teus resultados. Muito bem. Manuel, considerações finais com relação ao nosso tema? Muito bem, para minhas considerações finais, eu queria vos apresentar o livro do Adilson. Eu estou a apresentar esse livro porque, de alguma forma, tem muito a ver conosco. É escrito por um jovem, o Adilson Guilherme é um jovem que viveu por muito tempo num paraíso. Até 2021, Adilson era um professor e, conforme conta no livro, ele ganhava 15 mil kwanza, mas ele escreveu um livro e hoje nós estamos a oportunidade de ler o livro. E quem puder pode pesquisar nas redes sociais, vai saber um bocadinho mais do Adilson. É um livro muito bom, Marketing Oculto, ajuda-me bastante. Normalmente, quando as pessoas verem o meu programa, tem a tendência de não Pois, eu até posso perguntar a ele se ainda tem na edição editada, que é para ver se nós conseguimos um. Agora, outro ponto, a questão que é da mentalidade pobre e rica. Eu vou frisar mais na questão da mentalidade rica. Para construirmos uma mentalidade rica, nós temos que mudar os nossos hábitos. Então, é muito importante que a gente consiga mapear os nossos hábitos. É importante, primeiro, estar com pessoas que já estão onde a gente quer chegar. Tudo bem que às vezes é difícil, mas é importante fazermos esse esforço. Depois, estar em constantes formações. A nossa postura conta muito. É importante sempre sabermos como vamos nos posicionar diante das diversidades, diante dos desafios do dia a dia. Não ter medo de assumir riscos. Os riscos são calculados, mas quando nós colocamos muito medo, acabamos bloqueados e acaba não permitindo que a gente desenvolva. Aprender com os erros, que é muito importante. Criar negócio.
lidar bem com a família é muito importante. A riqueza, a mentalidade de rico, ele sempre consiste em duas, a mental e a de bens materiais. Então é importante nós sabermos equilibrar isso para que não gere conflito, porque nada adianta também termos muitos bens materiais e não termos uma família sólida, não sermos felizes, e também não é tão bom, não é termos supostamente a mentalidade rica, mas não temos nada fisicamente, e quando nós chegamos em pontos, queremos esmiuçar ou apresentar bué de ideias, mas no final das contas não temos nada prático. Então é preciso equilibrar esse ponto. E nós todos estamos nesse caminho de desenvolvimento. Eu agradeço o Josimar e o meu colega aqui do painel pelo convite mais uma vez. Essa edição, obviamente, é muito importante por conta do princípio do ano e eu espero que vocês tirem algum proveito. Não, acredito que eles vão tirar algum proveito e desde já eu também venho agradecer a vocês. Antes, porém, dizer a todos vocês que acompanham essa edição que tudo começa na tua mente. Tudo é um processo mental. Tudo passa pelo nosso processo mental. Até para você amar alguém, você precisa pensar nessa pessoa, observar as qualidades dessa pessoa. Se você quer conquistar alguma coisa, você precisa projetar, pensar nesta coisa e colocar as energias certas para você alcançar esta coisa. Então, trabalhe a tua mente. Como disse o Gelson, disse muito bem, se você bloquear a tua mente, então você vai conseguir alcançar os teus resultados. Lembre-se sempre que uma mente trancada, uma mente fechada, traz também atitudes negativas. Se você mudar a tua visão, a tua forma de pensar, a tua forma de ver as coisas, então você vai conseguir ver oportunidades onde todo mundo só consegue ver Esqueci. dificuldades. Somos jovens inteligentes com um grande futuro pela frente. A bênção dá-se a quem pede, a honra dá-se a quem merece. Obrigado. Esse é o Gelson. Então, muito obrigado aos meus queridos convidados por nos brindarem com a vossa presença. Acredito que o ano, como está a começar, teremos outras edições e vocês vão poder fazer parte, tá? E a cada entrevista, né, a cada encontro, reencontro é sempre benéfico para todos nós, porque acabamos por vir com mais experiência, com mais vivência, com alguma coisa sempre nova para transformar. Então, o nosso muito obrigado. Voltem mais vezes. Gerson Capita, aqui é a tua casa, voltem mais vezes. Emanuel, aqui também é a tua casa. Você como pôr de casa, nós já seremos toda a família. Voltem Casa mais que não é vezes. visitada, aí não é abençoada. Não é abençoada. Exatamente. Então, nós ficamos por aqui e gostaríamos que você acompanhasse o próximo episódio do podcast que nós vamos ter brevemente. Você vai poder acompanhar. Vamos falar também de um tema muito interessante. Podes para estar atualizado é só ficar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Insta e aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Então, nos veremos no outro tema, numa outra conversa. Lembrando sempre que aqui no Pó de Casa, cada episódio é uma nova descoberta. Até lá, nós estamos juntos.